Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós veremos um pouco sobre a resolução de um sistema linear 3x3 por escalonamento. O que é escalonar? Escalonar é dar formato de escada. E no sistema linear, o efeito escada é atingido deixando as equações lineares com uma quantidade decrescente de incógnitas. Por exemplo, esse sistema ele não está escalonado. A primeira equação tem três incógnitas, a segunda tem três e a terceira também tem três incógnitas. Agora, este outro está escalonado. Olha para vocês verem o efeito escada. A primeira equação tem três incógnitas, a segunda tem duas e a terceira tem apenas uma incógnita. Então, esse sistema está escalonado. Façamos um exemplo do processo de escalonamento. Então, olha aqui este sistema. Ele não está escalonado, mas para que eu possa escaloná-lo, eu vou primeiro trocar de lugar duas equações, a primeira com a segunda. Isso é obrigatório? Não, mas eu fiz de propósito aqui, só para vocês verem que a ordem das equações não altera a resolução. Você pode trocar a ordem das equações que não vai atrapalhar em nada a resolução do escalonamento. Então eu vou trocar a primeira com a segunda. Troquei. Agora, quem que eu tenho que eliminar aqui? Eu tenho que eliminar o 3x, o 2x e o 2y, para que fique na forma escalonada. Qual que é o processo para eliminação destes termos? Eu vou fazer com que os coeficientes, vou usar sempre de duas em duas equações. No caso, eu optei por usar a primeira e a segunda para eliminar o 3x. E se eu quero eliminar o 3x, eu tenho que somar as duas equações, mas primeiro eu tenho que fazer com os coeficientes do x fiquem opostos, como no método da adição no 2 por 2. Como o coeficiente do x da primeira equação é 1 e o de baixo é 3, o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. Então eu tenho que fazer o que aqui? Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar por 3. E a segunda linha por menos 1. Aí vai ficar o 3 positivo em cima e o 3 negativo embaixo. Essa expressão aqui, indicando o processo a ser realizado, ela poderia ser menos 3 multiplicando a linha 1 e mais 1 multiplicando a linha 2. Porque o importante não independe se o 3 de cima vai ser negativo ou positivo. O que importa é que fiquem opostos. Então tem essa flexibilização, essa flexibilidade. Eu podia ter colocado menos 3 e mais 1 na linha 2. Mas eu preferi fazer assim. Então vamos lá. Então aqui eu estou falando que a linha 1 vai ser multiplicada por 3 e a linha 2 vai ser multiplicada por menos 1. E é importante vocês entenderem que eu não tenho objetivo de mexer na primeira equação, porque na primeira equação não tem nenhum elemento a ser eliminado. Então eu deixei um espaço em branco aqui, um buraco, para que eu preencha a mudança na linha 2, certo? Então façamos a multiplicação para somar. 3 vezes a linha 1. Então, 3 vezes x, 3x. Menos 1 vezes 3x, menos 3. Somando, vai dar 0. Agora, para que permaneça o equilíbrio das equações, se eu comecei multiplicando o x por 3, todos os termos da primeira terão que ser multiplicados por 3 também. Então, continuemos. 3y vezes 3, 9y. Menos 1 vezes 2y, menos 2y. 9 menos 2, 7y. E o z? O z na primeira tem que ser multiplicado por 3. 3 vezes z, 3z. Menos 1 vezes menos z, mais z. 3z mais z, 4z. E por último, 1 vezes 3 é 3 e
menos 1 vezes 0 é 0. 3 mais 0 é 3. Reparem que o x, que era 3x, ficou 0x. Ele foi anulado. Olha lá para vocês verem. Qual é o próximo termo a ser anulado? O 2x. Eu poderia agora, o processo vai ser repetido de novo, entre duas equações. Eu poderia fazer com a segunda e a terceira, mas eu prefiro fazer com a primeira e a segunda. Para eliminar o x aqui, eu tenho que fazer de novo os seus coeficientes ficarem opostos. Então, se em cima é 1 e embaixo é 2, então o mínimo múltiplo comum de 1 e 2 é 2. Quanto que eu multiplico a primeira linha para virar 2 aqui? A primeira linha vai ser multiplicada por 2. E eu quero que esse 2 vire menos 2. Então, a linha 3 vai ser multiplicada por menos 1. Então, a linha 1 multiplicada por 2 e a linha 3 multiplicada por menos 1. Ficar, então, x vezes 2, 2x. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. 2 vezes 3x. Ah, deu 0x aqui, né? Menos 2 vezes 3x. Y, né? 6y. Menos 1 vezes 2y. Menos 2y. 6y menos 2y. 4y. 2 vezes z. 2z. Menos 1 vezes menos 2z. Mais 2z. 2z mais 2z, 4z. E por último, a primeira linha sendo multiplicada por 2, 2 vezes 1 é 2. E a terceira linha multiplicada por menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2. 2 menos 2 é 0. Reparem então que o x foi anulado. Agora, o que acontece? Eu ainda tenho que anular o 4y. Neste momento, é importante que vocês saibam que não é conveniente usar mais a primeira linha. Porque se você for somar a primeira linha com a terceira, o x vai reaparecer aqui. Então, é conveniente usar a segunda com a terceira linha. Se eu quero anular o y da terceira, então eu tenho que fazer com que os coeficientes fiquem opostos. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 7 e 4. O mínimo múltiplo comum de 7 e 4 é 28. Então, quer dizer, por quanto eu multiplico esse 7 na linha 2 para virar 28? Então, quer dizer que a linha 2 vai ser multiplicada por 4. E esse 4 da linha 3 tem que ser multiplicado por 7 para virar 28. Então, a linha 3 será multiplicada por 7. Só que 7 negativo, para que fiquem opostos, um positivo e outro negativo. E eu já coloquei aqui que eu não tenho interesse de modificar a linha 1 nem a linha 2, apenas a linha 3. Então, façamos a multiplicação. A linha 2 será multiplicada por 4 e a linha 3 por menos 7. Então, 4 vezes 7, 28. Menos 7 vezes 4, menos 28. Somando, 0y. Agora, o z. 4 vezes 4z, 16z. Menos 7 vezes 4z, menos 28z. 16z menos 28z, menos 12z. E o termo independente? 4 vezes 3 é 12 e menos 7 vezes 0 é 0. 12 mais 0 é 12. O que a gente vai perceber agora? Vou perceber, então, que o meu sistema ficou escalonado. Se o sistema está escalonado, fica fácil de encontrar o valor das incógnitas. E eu começo sempre pela menor, aquela que tem apenas uma incógnita. Eu vou pegar a última equação e vou resolvê-la. Então, multipliquei por menos 1, dividi por 12, encontrei que o z é menos 1. Agora que eu já tenho o valor do z, eu vou para a equação de cima e no lugar do z, eu vou substituir pelo valor encontrado, que é menos 1. Resolvendo a equação, vamos encontrar então que o y é 1. Tendo o valor do z e do y, eu vou para a equação de cima e substituo o y por 1 e o z por menos 1.
dando a possibilidade de encontrar o valor do x. Então, tendo o valor do x, y e z, eu tenho a solução do sistema. Então, o escalonamento ele permite que eu encontre as incógnitas de uma maneira bem rápida e direta, tá certo? Então, obrigado e até a próxima aula.